pessoal, é uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês a nossa experiência. Eu sou servidor técnico administrativo da Universidade de São Paulo, lotado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Ribeirão Preto. O nosso escritório, que a gente deu o nome de CAP, né, Centro de Apoio a Projetos, ele foi criado no início do ano passado, com a mudança de direção na nossa unidade. E a professora Vitória, que é a nossa atual diretora, que abraçou, que comprou essa ideia, né? E como falaram aqui, isso é fundamental para que o escritório consiga crescer, né? Porque eu acredito que, a partir do momento que é implementado, ele acaba caminhando e até servindo de incentivo, de exemplo para outras unidades, né? Por isso que, na minha opinião, acho que vocês, se forem implantar um escritório aqui, tem que começar pequenininho. Começar no instituto e depois... Bom, essa é a professora Maria Vitória, né? Eu estou aqui representando ela. Então, o nosso centro foi criado para atender a necessidade da unidade, né, de ajudar os pesquisadores a realmente desenvolver a pesquisa. Então, basicamente, a nossa missão é liberar o pesquisador para pesquisar, né, e o resto fica por nossa conta. Então, a gente faz todo o gerenciamento dos recursos, né, a gente procura deixar o pesquisador mais assim liberado para se dedicar ao projeto em si, né? E então a gente cuida de toda a parte de prestação de contas, de patrimônio, qualquer problema que surgir. Normalmente não a Universidade de São Paulo, cada unidade de ensino tem a sua peculiaridade. Então, não tem como comparar uma unidade com outra, né? No nosso caso, lá, a Faculdade de Farmácia só tem um curso, né? Um curso de Farmácia e Bioquímica. Tem uma turma integral e tem uma turma noturna, tá? Inclusive, eles têm até planos de acabar com a turma noturna, vai ficar só integral. Esses são planos para o futuro, porque não está tendo o retorno que eles gostariam que tivesse. Fora isso, fora esse curso de graduação de Farmácia e Bioquímica, a unidade também possui 4 programas de pós-graduação, tá? Sendo que um deles é avaliação 7 da CAPES, os outros são 6 e 5. Então, assim, é uma unidade de referência no Brasil e no exterior na área de ciências farmacêuticas. Na Universidade de São Paulo, em si, essa parte de escritórios de apoio à pesquisa não foi institucionalizada ainda. Então, não existe... no organograma da universidade, nós não existimos, tá? Então, nós somos ligados diretamente à diretoria da unidade, tá? E somos em dois servidores, tá? Eu tenho formação em ciência da informação, meu forte é a área de TI mesmo, sistema, e a gente tem uma outra, a Elizabeth, que é contadora e tem bastante experiência na área financeira e burocrática em si, né? E nós dividimos os projetos, então, cada um é responsável por seus projetos, e quando um sai de férias, o outro cobre, e assim vai. A gente vai se ajudando. E tivemos muita sorte, que foi uma dupla que deu muito certo, né? A gente
um acaba suprindo a deficiência do outro, né? Então, o que ela não se dá bem, eu cubro ela, e o que eu não me dou bem, ela me dá um suporte. Então, deu muito certo a nossa parceria. Nós já estamos com mais de 20 projetos, né, sendo 5 temáticos. Ainda não temos nenhum CEPID ou INCT, nenhum projeto grande assim, mas está para sair um INCT. O que mais? Bom, como eu falei, a nossa missão é liberar o pesquisador para fazer a sua pesquisa, né? E os nossos objetivos é auxiliar eles na gestão, não só financeira, mas também a FAPESP, ela tem ela não funciona igual, por exemplo, o CNPq. Você tem lá R$100.000, R$100.000 está liberado na sua conta, você usa o cartão, né? A FAPESP, ela tem um cronograma. Então, você tem R$100.000 lá, você escolheu lá 20.000 por ano, 50.000 por ano, então vai liberar naquele ano 50.000, você vai trabalhar com aquilo ali. Então, a gente não pode deixar que e lá na faculdade de farmácia, diferente da medicina, nós não efetuamos compras, tá? A nossa seção de materiais lá, que é responsável pelas compras, a gente tem 4 projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa, da própria universidade. Esses projetos, as compras são efetuadas pela seção de materiais, pessoal de compras lá da nossa unidade. O restante, normalmente, o professor ele tem pelo menos um técnico, tá? Que auxilia ele nessa parte de cotar, mesmo porque é muito específico, tá? Então, a gente não tem condições de entender de reagente, de equipamento, que muitos equipamentos você precisa fazer uma faculdade para poder operar ele. Então, é humanamente impossível a gente, mesmo que integrasse o pessoal da seção de materiais, é meio complicado interagir nessa área, porque é muito específico, né? No caso da nossa unidade. Então, a Faculdade de Economia, por exemplo, eles não têm laboratório, igual nós temos. Nós temos laboratórios com inúmeros equipamentos, né, tubo de ensaio e uma série de vidrarias que na economia isso não existe. Então, não dá para comparar uma unidade com outra, são universos completamente diferentes. Ribeirão Preto tem 10 unidades de ensino diferentes em todas as áreas do conhecimento. É o segundo maior campus da Universidade de São Paulo. Então, além da gente ajudar na gestão financeira dos projetos, a gente facilita os trâmites burocráticos, né? A gente tem muito... Nós só pegamos projetos novos, tá? Só entra no CAP o projeto novo, nós não pegamos projeto no meio do caminho, mas a gente orienta o pesquisador que já está com o projeto em andamento, a gente vai prestar contas e a gente dá esse suporte também. Nós só não assumimos a responsabilidade. Porque, a partir do momento que o projeto entrou no CAP, a responsabilidade é nossa, né? Nós temos, no próprio sistema do CNPq, da própria FAPESP, a gente entra como equipe de apoio, então, os lançamentos que eu faço lá, sou eu que faço. Não é igual... Tem muito professor que tem o pesquisador dele lá, e tem o técnico dele lá, e o técnico entra sendo o próprio professor. Então, é como se o professor estivesse fazendo aquilo para a FAPESP. E, muitas vezes, não é isso que acontece. Então, nós, como equipe de apoio, a gente é responsável pelos nossos lançamentos e prestação de contas e tudo mais. Bom, é o que eu falei, nós auxiliamos na gestão financeira, né, no controle do saldo, no gerenciamento dos recursos, né, as reservas. A questão da reserva é o seguinte: o professor tem um determinado recurso, de acordo com o cronograma, em determinada linha. Então, ele faz a cotação lá do que ele precisa comprar e informa a gente, eu preciso comprar tanto de material de consumo, por exemplo. A gente vê se o fornecedor está hábil, está habilitado para fazer
essa venda, né? Tem que tirar 2 certidões, no caso da FAPESP. E o fornecedor estando ok e tendo recurso na linha, a gente dá um feedback para o pesquisador ou para o técnico dele, falando, não, pode comprar. Tá? E isso é importante, porque no final do projeto, talvez não tenha dinheiro para comprar aquilo. Então, a gente já tenta educar, né, os técnicos, os pesquisadores, para se habituar a fazer essa reserva, porque no começo tem dinheiro, né? No começo é difícil não faltar verba para comprar alguma coisa, mas no final pode faltar. Então é importante já estar desde o começo acostumado a fazer esse, né, posso comprar, né? Esse fornecedor tá de acordo, tá tudo certinho, então isso é importante. Já aconteceu o caso de comprar, o fornecedor não ter a certidão, ou não ter dinheiro na linha, né, e aí aquela correria para tentar acertar a situação. Né? Então, fora isso, a gente também acompanha todas as requisições que são, no caso dos projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa, as requisições são feitas no próprio sistema da USP e vai para a seção de compras. Tá? Então, já é uma rotina interna. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o mesmo da FAPESP, então a gente tem que seguir as mesmas regras, né? Então a gente já está acostumado com essa burocracia que é de estado para estado. Com o CNPq a gente tem é um pouco mais fácil de trabalhar. Você faz o upload da nota, né? E fica esperando ser sorteado para, né? Então, assim, mas em compensação também a gente o CNPq ele comparando com a FAPESP é mais devagar para dar o feedback, para responder as assim, a gente tem pela nossa experiência lá, o CNPq demora mais para resolver as coisas, né? Demora mais para... A gente está com uma pendência lá desde o ano passado, é um dinheiro que a professora tinha 2 projetos, ela trocou os cartões, pagou a nota de um projeto no outro, teve que gerar uma GRU, devolveu o dinheiro para o CNPq, ela devolveu, o dinheiro está parado lá, já faz quase 1 ano, e até hoje não liberaram esse dinheiro para ela. A gente está vinculado, a gente tem um link com o departamento financeiro, né, mais especificamente com a tesouraria. Então, todos os talões de cheque, toda a parte de pagamento é com a tesouraria. Então, a gente faz a reserva, verifica se o fornecedor está ok, tira as certidões. Né? A gente normalmente pede um boleto que tenha um vínculo com a nota fiscal. Se não tiver, a gente faz um depósito, pede uma carta de quitação e pede para a tesouraria pagar. Então, a tesouraria que fica com os talões de cheque, o professor vai lá e tem professor que assina o talão inteiro, tem professor que assina uma folha, né? Tem professor que fica com o talão com ele, então isso aí é critério do pesquisador. Tá? Como eu disse, todo projeto novo que o pesquisador tem interesse e que o CAP administre, a gente absorve. Tá? Tem professor que não prefere que o técnico dele administre o projeto. Então, a gente deixa a critério do professor. Né? No caso de importação, né? A FAPESP importa acima de $500. Abaixo de $500, a importação tem que ser obrigatoriamente feita pelo pesquisador. E também, no caso de reserva técnica institucional, a FAPESP não faz importação. Tá? Então, se for um equipamento de $500 mil, é reserva técnica, a gente tem que se virar e importar isso aí. No CNPq, a gente também... eles fazem as importações, mas o nosso envolvimento no processo é bem maior do que na FAPESP. A FAPESP a gente faz, basicamente, o gerenciamento dos recursos para saber se ainda tem dinheiro para pedir, mas não presta contas nem nada. A gente só verifica se o formulário está tudo ok, as proformas, né? Escaneia, depois vou mostrar para vocês o sistema. A gente tem 2 sistemas hoje, um que nós adquirimos no início do CAP,
e outro que está sendo institucionalizado pela USP. Tá? É um projeto, é um sistema que ainda está em fase de teste, tal, tem só 30 e poucos projetos, mas a meta, né, o objetivo é fazer com que esse sistema da USP preste contas nos órgãos de fomento. Tá? Então, nós vamos lançar um sistema que chama GIP, e o próprio sistema depois vai se encarregar de mandar tudo para a FAPESP, mandar tudo para o CNPq. Tá? Mas isso aí é quase que um sonho ainda. Tá? Mas é a nossa meta, chegar nesse ponto. Então, nós fazemos os pagamentos, auxiliamos nos processos de importação, né, acompanhamos as prestações de contas, conferimos a documentação, emitimos relatórios, né, o sistema que a gente tem, o professor acompanha tudo que ele comprou, tal, se der tempo que eu vou mostrar para vocês. E, bom, nossas atribuições, né, controlar os prazos, prestação de contas, de relatório científico, né? A gente faz um link tanto com a área financeira quanto qualquer outro problema que surgir no projeto, a gente tenta resolver, né, para não desgastar o pesquisador, né? Nós temos um pouco de retrabalho, porque nós temos que fazer lançamento em 2, 3 sistemas, né? Tem projetos que a gente, além do sistema, ainda põe uma planilhinha no Excel lá, porque sabe que aquele professor dá sempre problema, então a gente tenta ter mais um suporte para tentar resolver os problemas, né? Então, a gente acompanha também a incorporação do material no patrimônio, né? O CNPq ele não doa material para a universidade, então a gente não tem patrimoniamento de material permanente do CNPq, mas da FAPESP prestou contas, já chega o termo de doação. E quando a gente compra um material permanente, a gente já toma cuidado para saber quem vai ser o responsável por aquele equipamento, o número de série dele, que sala que ele vai estar, porque quando o termo de doação chega da FAPESP, já está tudo pronto. É só entregar para o patrimônio chapear. Então, não precisa ficar correndo atrás, sabendo onde que está o equipamento, que número de série que é. Quando chegou, antes de abrir, a gente já pega tudo isso daí e já vê quem que é o responsável, que lugar que vai ficar. Além de tudo isso aí que eu falei, o CAP ele também está se estruturando para, né, fazer a garimpagem de novos editais, uma coisa que atualmente está meio parada, né? Auxiliar nas dúvidas, né, na elaboração de projetos, principalmente de grande porte, né? A gente dá prioridade para os projetos grandes. E é o que eu falei, tem muitos pesquisadores que já estão com os projetos em andamento, né, e normalmente ele tem um técnico, tem uma secretária, tem alguém que presta conta para ele, que auxilia em tudo no projeto. E nós também damos esse suporte, esclarecemos dúvidas e fazemos um link com... Nós somos o Converse com a FAPESP. Então, eles conversam com a gente, se a gente não souber resolver, a gente vai procurar descobrir, até para a gente aprender, e depois a gente dá o feedback. Então, basicamente, na nossa unidade, ninguém conversa com a FAPESP, só o escritório. E a gente, uma vez por ano, a gente faz uma reciclagem, né? A gente mostra os nossos progressos, os problemas os erros que nós tivemos para não errar de novo, tentar melhorar, tentar aprender, né? E está sempre lembrando o pessoal que está envolvido nos projetos da importância de se fazer uma reserva, né? De se pesquisar, de saber se o fornecedor está hábil para fazer aquela compra, né? E tudo mais. Opa, apertei errado. A gente faz a gestão de reserva técnica, de projeto temático, de projetos... A gente não tem nenhum MCTI, nem NCT. Tem um NCT que parece que está para entrar aí, de 10 milhões de dólares.
também não temos nada de cooperação internacional. Nós temos um projeto lá que é uma parceria com a Glaxo, que é a GSK. É uma empresa multinacional, mas o projeto ele é nacional. Os NAPs, que são núcleos de apoio à pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa da própria USP, e os auxílios individuais, né? Então, tem pesquisador que pega o projeto lá, a gente já teve professor que foi lá, perguntou como é que funciona tal, e resolveu ele mesmo ficar com o projeto dele. Então, tem professor que fica com o talão com a secretária, tem professor que deixa o talão na tesouraria, tem professor que assina o talão inteiro. Então, tem de tudo, né? E a gente deixa justamente a critério deles para... Bom, eu vou entrar aqui, como eu falei, a gente tem 2 sistemas que auxiliam o CAP no gerenciamento dos projetos. O primeiro é o Sigel, é uma empresa de São Carlos, que a gente adquiriu o sistema até mesmo antes de implantar o CAP, né? Porque a Faculdade de Medicina já usa esse sistema, foi uma das precursoras, né? Da idealizadora desse sistema aí. O GIP, né, que é a Gestão de Informação de Projetos da USP, é um sistema que está sendo implantado, institucionalizado, ainda está em fase de testes, e basicamente vai fazer tudo que o Sigel faz, mas ainda está nascendo, vamos dizer assim. Não digo nem que ele está engatinhando ainda, está na fralda. O sistema, basicamente, o pesquisador ele tem condições de acompanhar tudo o que foi comprado no projeto dele, ver a nota, ver o orçamento, no caso de importação, ver as proformas, ver os formulários, tá? Em ambos os sistemas. Tá bom? Eu sou nosso horário de atendimento, né? O nosso e-mail, o nosso telefone. Tá? Se alguém precisar de alguma coisa, meu e-mail é esse daí, pode me mandar, eu respondo, assim que possível. Tá bom? Obrigado e... Boa tarde a todos e, primeiramente, eu gostaria de agradecer à instituição pelo convite, pela oportunidade para eu estar relatando um pouquinho da minha experiência em gestão de projetos. E eu vou, nada mais como complementar o que os colegas já relataram até o momento e falar um pouquinho da minha experiência. Em especial, ao professor Alexandre e sua equipe, pela recepção, acolhida e todo o empenho nesses dias para que o evento, de fato, se concretizasse. Então, a importância e os benefícios do escritório, né? O que eu posso apresentar para vocês. Bom, conforme eu fui apresentada, eu sou a Bruna, resido em São Carlos, São Paulo, e só para começar, eu não compartilho, não desfruto das belas paisagens que vocês, mas eu diria que São Carlos, nós somos privilegiados, porque São Carlos respira ciência, respira inovação e tecnologia pelas instituições que nós temos de pesquisa e ensino. Então, um polo da USP São Carlos, com 2 campos, a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, 2 unidades da Embrapa, a Pecuária Sudeste e a Instrumentação, uma universidade particular, um centro universitário de ensino, a Unicep, e o Instituto Inova. Nós temos 2 parques tecnológicos em São Carlos, mas eu citei o Instituto Inova porque ele está, nesses últimos anos, em expansão. Então, são instituições, aí são referências para a região, para o desenvolvimento e para o país, né? Acho que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a cidade por conta dessas instituições. Bom, esses programas, o que eu posso falar para vocês, eu atuei no escritório de apoio da UFSCar por 3 anos. Ele foi implementado em 2011, então, de 2011 até o ano passado, até 2014. Porém, hoje, eu continuo atuando na UFSCar, mas não no escritório, né? Eu estou vinculada diretamente a um laboratório. Mas esses editais, esses projetos, aos quais, na época do escritório, eu tive a oportunidade de colaborar, trabalhar diretamente com esses diretores, com esses coordenadores, né? Então, são projetos em rede, projetos robustos, que demandam tempo, conhecimento
Então, só para citar, são todos editais FAPESP, exceto o INCT, que foi uma parceria esse edital com o CNPq. Então, o CEPID, o INCT, da Rede Cisbiota, um edital, um projeto que foi concedido para a UFSCar, que foi parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Políticas Públicas para o SUS, e um em parceria com a Condefat. Esses são os editais, os projetos em rede temáticos que eu citei. Então, o CEPID da UFSCar, que eu tive experiência, da Engenharia de Materiais. Esse INCT, temos 2 INCTs na UFSCar, porém eu atuei nesse da Psicologia. Da Rede Cisbiota, Departamento de Química e Genética. Trabalhei em alguns temáticos, equipamentos multiusuários, reserva técnica institucional. Então, na época que eu atuava no escritório de apoio. No momento, eu continuo na UFSCar, porém, nesses 2 laboratórios da área da psicologia, então, o Instituto Lamier e Ação Inclusiva, ambos do mesmo coordenador, mas agora em dedicação exclusiva a esses projetos, a esse laboratório. Continuo prestando os mesmos serviços, as mesmas atividades que era do escritório, porém, para esse único coordenador e seus alunos, seus bolsistas. Então, eu estou exclusiva para esse professor, digamos, né? Eu diria que, para a implementação do escritório de apoio, só para ilustrar, é uma apresentação bem lúdica. Eu acho que vocês, o primeiro passo é a visão. Então, vocês identificaram a necessidade de implementar um escritório, de ter um setor de gestão de projetos, a coragem para correr atrás desses recursos financeiros, que é importante para toda a estrutura do escritório, e enfrentar resistências de colegas da instituição como um todo. A competência, eu diria que não adianta só a alta administração, a gestão. Tem interesse, tem que ter uma equipe que tenha um conhecimento básico, no mínimo, né? Porque é a equipe de gestão, que é o operacional que vai dar andamento, e a confiança é uma via de mão dupla do setor de gestão de projetos com a alta administração, com a gestão, com a reitoria. Então, acho que tendo todos esses componentes, vem o trabalho em equipe, é um trabalho de formiguinha, mas o sucesso vai ser positivo, o feedback vai ser favorável para a instituição. Então, eu gosto muito dessa frase, pessoas comprometidas faz toda a diferença. E foi o que eu falei, é uma cadeia, é um ciclo, então é a reitoria, é a gestão, com a equipe de gestores de projetos, com a equipe dos seus estagiários, automaticamente vem o sucesso. Não basta um desses grupos estar engajado, é um ciclo, é uma rede, né? Então, acho que isso é muito importante enfatizar. Para a implementação do escritório, eu acho que eu gosto muito, assim, acho interessante no escritório ter aquele olhar empreendedor, né? Embora estamos numa instituição pública, mas é interessante isso. Como já foi falado, o nosso público-alvo são os pesquisadores, os docentes, porém, os nossos clientes, além dos professores, são bolsistas e secretários. Por quê? Alguém poderia pegar um copinho de água, por favor? Vai secando a boca. São docentes, bolsistas e secretários. Por quê? Os docentes, nós trabalhamos para eles. Os bolsistas, porque eles têm projetos, FAPESP, CNPq. Obrigada. Né? Então, os bolsistas têm que prestar contas, têm dúvidas, têm as suas reservas técnicas, e os secretários, porque foi como o Cid já mencionou, a Regina, o Ricardo, vocês concordam que é muito mais fácil o secretário, aquele técnico administrativo, se ele sabe que na instituição existe um escritório de apoio, ligar para o escritório, porque o retorno vai ser imediato, do que ele mandar um e-mail para uma agência de fomento, ficar na linha aguardando alguns minutos. Então, se ele sabe que na instituição tem esse setor, já vai facilitar. Então, acho que isso é importante. O escritório de apoio acaba sendo uma referência para todo o campus. Aí são algumas principais atribuições às quais eu colaboro. Então, essencial, gerenciamento no projeto, então, orientação quanto aos recursos, prestação de contas, notificação de relatórios científicos e administrativos,
a parte de termo de doação, incorporação de bens, providenciar o ofício de anuência, fazer essa doação para a instituição. Então, eu acho que isso são tarefas básicas para o escritório, das quais eu trabalho. Gestão nos recursos financeiros, é óbvio, né, mas eu também, como experiência, fazia as compras dos equipamentos, né, controle de saldos, controle dos saldos bancários, liberação dos recursos, pagamento. Então, é uma prestação de serviços, assim, digamos, completa. O professor ele só vai cuidar mesmo da parte científica e a administração fica com o escritório, no caso, nesse laboratório que eu estou atuando agora. E apoio a eventos, por experiência. Quando o professor sabe que ele pode contar com esse apoio, ele dá pulo dessa altura. Porque se é um projeto temático, um projeto em rede, ele vai chegar a um determinado momento, uma determinada época do seu projeto, que ele vai precisar fazer uma reunião, uma reunião técnica com os demais pesquisadores, ou fazer um simpósio, um congresso. Então, não significa apenas... e eles falavam, a gente não quer apenas aquele serviço de, preciso liberar 5, 10 mil reais. Não, a gente quer que vocês cuidem da divulgação, cuidem da logística, compra passagem, faz reserva em hospedagem. Então, tudo isso, eu acho que é importante, esse apoio a eventos, e que a comunidade fica bem contente quando pode contar com isso. Como eu citei, alguns dos produtos e serviços aos quais eu atendo, então, compra de passagem aérea, reserva de hospedagem, contratação de motorista quando necessário, e compra de equipamentos, que isso é importante. Às vezes o professor ele fala, olha, eu preciso comprar um computador portátil, mas não tenho tempo. Então, a gente vai cotar, né, vai apresentar algumas especificações para eles. Né, claro, a gente só fecha a compra com o retorno, com o feedback, a autorização do pesquisador, mas todo esse processo, no caso, é a experiência que eu tenho. Né, a equipe de alunos e professor ele não se preocupa com isso. Porém, essa é a única atividade que fica por conta do pesquisador. Por motivos óbvios, porque não tanto da área da humanas, mas da exatas e biológicas, algumas pesquisas a gente precisa adquirir reagentes químicos, compostos, né, ou a contratação de alguma contratação, alguma prestação de serviço técnica, né? Então, como demanda experiência, então essa é a única tarefa que a gente falava na época do escritório, que no momento eu não estou atuando com projetos da exatas e biológicas, mas isso ficava por conta do pesquisador, ele só mandava a nota para a gente efetuar o pagamento, então a sua equipe entrava em contato com o fornecedor por conhecimentos muito técnicos. Isso é uma coisa importante também, que pode ser agregado para o escritório, que é a divulgação das suas pesquisas, os resultados, então a divulgação interna e externa, né, a prospecção, alertá-los para os editais, no caso, aqui seria a FAPERJ, CNPq. Então, isso é uma tarefa que eu faço também para esse laboratório, porque diariamente a gente entra nessas páginas, nos sites das agências de fomento, FAPESP, CNPq, então, identificou um edital que é interessante para aquele laboratório, para aquele grupo de pesquisa, não que o professor não vá ter acesso, uma hora ou outra vai chegar essa informação através do setor de comunicação da UFSCar, ou ele mesmo vai identificar, mas se a gente, como gestor, está ali antenado diariamente, por que não já divulgar naquele momento? Né? Então, isso vai facilitar, quanto antes ele tiver conhecimento desse edital, ele vai se preparar, vai ser um projeto mais bem elaborado. E visão de futuro, pensando que, acho que um sonho seria atender todos os pesquisadores na instituição, e não só um determinado departamento ou unidade. Não é impossível, porque no escritório de apoio da UFSCar, nós éramos em 3, mas em 2 em tempo integral e 1 estagiária, e cuidávamos de 40 projetos, fazendo tudo isso. O professor não fazia nada da parte administrativa. Interessante também, na época eu criei essa fanpage, ela não está
movimentada no momento, mas é interessante que o escritório de apoio tem um canal, uma conta numa rede social, e aí eu colocava vídeos, editais, não só de uma determinada área, mas entrevistas. Isso é muito legal. Eu acho que a instituição pensar, porque as redes sociais é fazer chegar a pesquisa, o resultado para a sociedade, não ficar concentrada só na instituição, né? Então, acho que esse é o objetivo dos pesquisadores da instituição. Valor agregado. Eu fiz um treinamento, não sei se vocês conhecem esse software, Script Lattes. Ele é um software livre e foi uma demanda da coordenadora do INCT, da psicologia, ao qual eu trabalhava na época. E ela chegou no escritório, chegou até a mim e falou assim, por que não vocês não oferecerem esse apoio à comunidade para a UFSCar, não só na parte de prestação de contas, mas o levantamento bibliográfico de cada projeto, ou de uma rede, ou de um projeto temático, porque, para o relatório científico, o professor ele vai relatar a sua pesquisa, mas também a gente sabe que eles precisam apresentar para as agências de fomento os resultados, produção acadêmica, orientações em andamento, defendidas, artigos publicados naquele período, né? E eu fiz no primeiro ano, em 2012, para essa pesquisadora. O projeto dela tem 32 pesquisadores, mais 4 no exterior, então, ou seja, foram 32 Lattes na unha, copiar e colar do currículo Lattes, fazer esse levantamento para ela, e aí, me inteirando mais do assunto, descobri esse software, o Script Lattes, que ele faz isso. O Script Lattes e o GEF, ele extrai essas informações do currículo Lattes desse grupo de pesquisas, e sem duplicar a informação. Então, é bem bacana, acho que vale a pena vocês se inteirarem desse software. Algumas perguntas, né? Se a gente parar para pensar, para que serve o script? Então, aí estão algumas áreas, né? O que é interessante, pode ser interessante até para uma banca, um concurso de docente, né? Eles avaliarem o perfil de cada candidato, né? Então, é mais fácil se gerar esse relatório. Então, ele vai extrair toda a produção bibliográfica e acadêmica mesmo desse grupo de pesquisas. Sabendo, claro, isso é válido desde que o Lattes esteja atualizado, preenchido corretamente, completo, tal. Então, mas é bem bacana. Ele foi desenvolvido pelo Jesus Menachalco, né? Eu coloquei o Lattes dele. Ele desenvolveu no doutorado com o seu orientador, ele é da computação, e hoje ele é docente da UFABC. O Jesus, inclusive, ele já foi na UFSCar, em várias instituições, apresentar o software, dar esse treinamento, ele roda no Linux esse software. Então, eu acho que isso seria agregar valor para o escritório de apoio. Só voltando, as informações que a gente precisa para rodar o Lattes é aquele código, aquela tarjinha, todo Lattes tem esse código ID. A gente extrai, então, esse número desse grupo de pesquisas de cada Lattes e joga nesse software para ele compilar essas informações. Esse é o INCT da psicologia. É o INCT sobre comportamento, cognição e ensino. E eu coloquei o link, é a página inicial desse laboratório, e esse link aí atrás é justamente o relatório Lattes, do Script Lattes. O legal é que ele gera esse Script Lattes páginas em HTML. Você pode publicar no próprio site do projeto, ou se a Pró-Reitoria de Pesquisa tem interesse em fazer a divulgação dessas produções bibliográficas, então é muito interessante. Essa é a página do Script Lattes, a gente pode pôr um título, e ele sai assim, né? Tem outras informações abaixo, mas dei um print da tela só para vocês terem uma noção. E se a gente clicar em cada link, ele ainda aparece um gráfico, é bem interessante. Depois vocês podem ter acesso no projeto desse NCT. O slide vai estar disponível, vocês pegam o endereço. Então, tem lá em produção, ali o instituto, o submenu ali em cima, o instituto em produção, tem uma abinha dele, um submenu, relatório Lattes. Bem bacana.
Esse gráfico também eu apresento, faço para o laboratório atual e desenvolvia para o escritório também. Por exemplo, a gente já utiliza aquele software GEF. Então, primeiro eu rodo o script Lattes para extrair as informações, e esse software GEF, ele nada mais pega essas informações, né, e gera um gráfico. Então, isso é muito interessante, todos os pesquisadores eles gostam muito, porque eles podem colocar nas apresentações, disponibilizar no site, fica uma imagem mais lúdica da coisa. Então, e a gente pode definir o período que eu quero rodar esse relatório. Então, é Interações na Rede NCT-ET. Esse projeto teve início em 2009, e a última atualização que eu fiz para essa coordenadora, na época que eu atuava no escritório, foi em 2014. E a gente pode brincar na posição, então é bem interessante, porque a Deise de Souza, que é a coordenadora, centralizamos, né, e aí mostra a interação dos pesquisadores do projeto dela com ela, né? Então, faltou uma legendinha aí, não porque eu esqueci, mas por falta de espaço no slide, para identificar as instituições por cores. Então, é um projeto em rede que a sede na UFSCar, e ela tem, esse NCT tem pesquisadores da UFPA, Belém, da Uncisal, da UNB, da UFMG, da USP São Paulo. Então, no caso da UFSCar, nós colocamos em vermelho, o pessoalzinho ali embaixo, em azul, é da UFPA. Ali mais para cima, do lado esquerdo, em rosinha, em pink, seriam os pesquisadores da USP São Paulo. Aqui em verdinho, Unesp Bauru. E o interessante é que, se vocês observarem lá em cima, a Patrícia Scheline em vermelho, do lado direito, e mais abaixo, o Manuel Ribeiro Filho, em azul, significa o seguinte, que eles publicam, né, lógico, mas não com a própria equipe. Então, eles ficaram isolados. Eles ainda, durante esses 4 ou 5 anos, não publicaram com o INCT, com o projeto que eles estão vinculados. Então, é bem bacana esse software, essa função, para ilustrar mesmo como que está a produção bibliográfica e acadêmica de um projeto. Esse é um software que é o Sistema para a Gestão de Projetos Científicos, o SGPC. Ele foi desenvolvido, só para ficar a dica para vocês, para implementação ou para algum laboratório aqui que tem interesse, algum projeto. Ele é um software livre também, foi desenvolvido pelo professor Maldonado, do ICMC, na USP São Carlos, pelo professor Maldonado e sua equipe, e que algumas instituições estão utilizando, inclusive a USP, mas, como o Cid comentou, a intenção é que eles, em breve, deixam de usar esse software, porque a USP vai padronizar esses softwares de gestão de projetos. Aí fala um pouquinho, vai ficar depois, é um software livre, então, é bem interessante que o professor, os pesquisadores, têm um login, têm uma senha, podem acompanhar em tempo real como que está o gerenciamento desse projeto. Tá? Eu conversei recentemente com o setor, eles me autorizaram a estar comentando, né, e acharam bem bacana eu estar apresentando para vocês. Então, fala um pouquinho da importância, ele gera relatórios em Excel, em PDF, então isso é bem bacana para um controle, para a gestão acompanhar mais de perto como que está esse gerenciamento. Funcionalidades. Então, ele gera relatórios detalhados, a gente pode fazer filtros, então é bem bacana. Fica aí o contato, foi desenvolvido pela equipe do professor Maldonado, e eu coloquei a imagem da Tatiana, que ela é responsável pelo escritório do ICMC São Carlos, me autorizou, vocês podem, né, fazer contato com ela, é um software livre, gratuito, e é só os técnicos de informática entre as instituições se conversarem aí para vocês implementarem aqui. Fica a dica. Inclusive, ela comentou que algumas unidades da Unesp, várias Unesp, já utilizam, e parece que a Universidade Federal de Pernambuco, recentemente, está utilizando esse software. Aí, só para ilustrar, e conforme já foi mencionado,
né? Eu participei do treinamento do escritório de apoio pela equipe da Regina e do Ricardo em 2011. Né? A fotinha de toda a turma, os dois ali ao meio, com o pessoal de cada setor. Eu extraí essas informações do material de treinamento deles. Eu fiz em 2011, fui uma das primeiras turmas aí logo após. E realmente esse treinamento faz toda a diferença, porque o que eu sei, a prática, isso foi devido ao treinamento, né? E a gente tem contato. Então, você conhecer a agência de fomento, ter acesso, o contato direto dos responsáveis pelo setor, isso é muito importante. Facilita. O canal Converse com a FAPESP, como eles mencionaram, que é esse contato direto que nós, do escritório de apoio, nós temos, isso aí facilita a vida. E, assim, eles dão um prazo de até 24 horas de retorno, mas a FAPESP sempre aí eficiente e tal, às vezes a gente tem esse retorno até antes. Eu gosto muito dessa frase, que está no material da FAPESP, eu vou ler rapidinho, e que é o que a gente já falou. Boa parte do sucesso dos escritórios de apoio está relacionado aos esforços para sua estruturação, como alocação de equipe, disponibilização de instalações e sistemas, programação de treinamento do pessoal e suporte à divulgação, atribuições que podem ser desenvolvidas pelos diretores e pró-reitores das unidades. Então, é o que a gente comentou, tem que ter confiança, não só os gestores, mas não só a reitoria, mas os gestores, os estagiários, é um ciclo. Automaticamente vem o sucesso do escritório de apoio. Saiu a primeira reportagem em 2013, na revista FAPESP. A revista FAPESP também tem online, está o número da edição, o mês que foi publicado, Protegendo a Ciência da Burocracia. E aí fala um pouquinho, tem os relatos de alguns escritórios, é bem interessante essa matéria. O ano passado, em 2014, saiu, inclusive, tem o depoimento do escritório do CID, né? Então, é bem bacana também, essa do ano passado, vocês podem ter acesso. Essa revista também está disponível online. E essa imagem aí, acho que diz tudo. Hoje são vocês os benefícios alcançados com a implementação do escritório. Hoje são vocês, pesquisadores, ao meio daquele desespero todo, daquela papelada, sem o apoio de um escritório institucional. E os pesquisadores, depois, com o apoio. Olha a cara de felicidade, né? Então, tem aqui a professora, a pesquisadora, ao meio de uma papelada, mas é uma papelada que ela gosta, né? É a ciência, ela está pesquisando, o professor no seu laboratório, e não naquela parte burocrática chata, né? Que isso tem que ficar para os gestores mesmo. Para encerrar, só para complementar o que todos já relatamos aqui, eu acho muito interessante esse vídeo. É uma fala, eu editei esse vídeo, só extraí a fala do professor Brito Cruz, o diretor científico da FAPESP, que ele falou desse ciclo de conferência no Ano Internacional da Química, em 2011. Foi um seminário, foi uma palestra na própria FAPESP. Então, 2 minutinhos, é bem rápido, acho que é bem interessante. E aí, meu contato. Qualquer dúvida, espero ter colaborado de alguma forma. É um dia interessante porque é o dia em que foi anunciado o Prêmio Nobel de Química, né? Então, quando a gente fala de impacto, aí está o assunto do maior impacto possível. O pesquisador, esse Daniel Schenkman, que identificou ali um tipo de estrutura de materiais que não era um cristal, ele chamou de quase cristal. Mas o interessante é que a primeira observação dele, que tem no caderno de laboratório dele, quando ele fez a medida do que ele tinha ali, era: isso não é possível. E a ciência progride de um jeito esquisito, né? Às vezes você descobre coisa que é completamente contra tudo que te ensinaram, e se você descobriu direito, você descobriu direito. Os químicos do Reino Unido, quando eles mandam um projeto de pesquisa para o Research Council da área de Química, a taxa de aprovação que eles veem é 20%. Os químicos dos Estados Unidos, quando mandam para a National Science Foundation, é 16%.
Então, os químicos de São Paulo até que têm uma vida relativamente confortável, tá certo? Eles têm 60% de taxa de sucesso no projeto de pesquisa que eles enviam para ser analisado pela FAPESP. Se a gente quer ter ciência competitiva mundialmente, a gente precisa não só ter cientistas excelentes, e nós temos muitos cientistas muito bons, mas nós precisamos que as instituições onde eles trabalhem ajudem mais eles a serem cientistas excelentes. Nós temos um sistema no Brasil onde o cientista trabalha de uma maneira que é quase independente da instituição. A instituição não faz nada por ele. Não faz o seguro dos equipamentos, não mantém funcionando, não dá ao funcionário que faz a prestação de contas, não ajuda ele a gerir o projeto, não faz nada. Só que o colega dele que trabalha em Stanford tem tudo isso para ajudar ele a fazer o quê? A gastar o tempo dele só com pesquisa e não buscando gente no aeroporto, fazendo prestação de contas, contando nota fiscal e fazendo função que não é para o cientista fazer, certo? Então, o que também a FAPESP está trabalhando com as universidades é para que as instituições garantam esse tipo de apoio para o pesquisador. Na verdade, nós somos novos. A gente veio com esse programinha desde a Praia Vermelha. Na década de 70, quando o Dr. Chagas, que foi diretor durante 20 anos, começou a ganhar dinheiro que não era da universidade. Tivemos o primeiro foi o laboratório do Penafranco, a radisótopos, ganhou o CENEM, que tinha uma característica muito boa, que ele te dava o projeto e dava um projeto para gerir o projeto. Então, tinha um dinheiro para administrar o projeto que ela deu para o laboratório. Depois, a gente ganhou o primeiro BNDE, primeiro projetão institucional. Nós tivemos durante vários anos, depois a gente entrou no FINEP, e aí começaram a surgir os pequenos CNPqs, a FAPERJ, que entrou também, e a CAPES, que era o 1/10 da CAPES, né? A gente ganhava 1/10 de cada aluno, né? E era muito pouquinho mesmo. Então, a gente viu a necessidade de alguém ter que fazer isso, que quem fazia eram as secretárias, que faziam tudo, batiam tese, não tinha máquina elétrica, não tinha computador, então era na máquina comum, stencil, aquelas coisas bem, era medieval. E a gente começou a pensar nisso e começamos com 2 pessoas. Eu e mais uma funcionária. Eu trabalhava no laboratório do Penafranca de radisótopos, passei para cuidar de finanças, cuidava só da CENEMzinha. E aquilo foi sendo aperfeiçoado à medida que as coisas foram surgindo. A gente chegou à era do computador e a gente começou a ter o primeiro programinha no computador, que foi a salvação da lavoura, porque era aquele carrinho de contabilidade cheio de ficha, uma máquina com um carro desse tamanho para caber as fichas, né? A gente batia ali na mão. Era realmente a era do gelo. Então, mas era bom. Então, foram, ao todo, 3 programinhas, como está ali, né? Que a gente foi tendo. Um que não foi bom, mas depois foi ultrapassado. Veio um segundo, que, quando o pessoal foi embora, levou o programa. Então, a gente ficou a ver navios. E o terceiro, que é o que está em vigor agora, que é o nosso programa, e foi feito exatamente como a gente queria. Chamando uma pessoa que já tinha feito isso para o Exército, para a Aeronáutica, enfim, mas não era um pacote. Ele vem, leu todos os manuais, viu todos os formulários e foi fazendo como nós queríamos. E aí a gente tem algumas características, eu não sei se os outros têm, mas a gente tem, por exemplo, um pesquisador e vários colaboradores. Então, a gente tem um programa que a gente tem lá. O dinheiro é no nome do Roberto. Mas ele tem a Karen, a Isabel, a Betinha. Então, a gente abre como se fossem contas correntes. Quando o dinheiro chega, a gente acredita cada um o seu valor, porque eles têm valor. E aquilo é uma conta corrente só dele, embora toda a prestação seja em nome do maior, do dono maior. Mas isso funciona exatamente igual um banco. Quanto eu tenho? Tal, ele pode entrar, ver o saldo dele,
Ele tem todo o acesso para ver como é que anda a coisa com o dinheiro dele. Nós temos 63 projetos CNPq e 15 CAPs no momento. E somos 2 funcionários, eu e Gabriela, e um estagiário, para cuidar desse povo. Só que dentro disso aí, a gente tem mais ou menos 70 pessoas da biofísica e 50 de fora, quer dizer, colaboradores. Entendeu? Então, é mais ou menos em torno de 120 pessoas que a gente cuida. Isso fora, e aí dentro tem bolsista, tem todo tipo de coisa. Agora, eles, às vezes, vêm, quem não tem nada aqui, porque é uma coisa voluntária, ninguém é obrigado a usar, é voluntário, você vai lá e adere ou não. E também não aceitamos projeto já começado, porque o que ele fez lá para trás? A gente não sabe e a responsabilidade é da gente. E a gente tenta colaborar com os outros. Assim, aluno que ganha a primeira bolsa, mas não botou ali, como é que eu faço? Não sei o que, a gente realmente tenta dar uma ajuda, né? A gente não faz tudo, a gente tem um setorzinho de compras, nós somos muito pequenos. Nós temos um setorzinho de compras, que processa as compras do pessoal, ou o pesquisador compra. Traz a nota para a gente vai processar pagamento, lançamento, em 2 sistemas, no nosso e na CAPES, ou no CNPq, online, ou na FAPERJ, que agora também está chegando para online, né? Embora você faça online, mas não faz upload do documento, você tem que levar fisicamente. CNPq não, você faz upload, está pronto, né? Se tiver alguma dúvida, eles perguntam, senão, acabou. Você não fica sabendo também se foi ruim ou se não foi. E a gente tem como é que a gente funciona? Tem um programa, tem um cadastramento, a gente cadastra o projeto de pesquisa, o título dele, ele toma um número. Projeto 432 é do Vanderlei, é isso assim assado, entendeu? Tem um pesquisador com todos os dados dele, nome, endereço, CPF, identidade, conta bancária, formação básica, porque cada órgão pede uma coisa num recibo, né? E tem credores. Nós temos já 2.000 e tantos credores cadastrados, que a gente sabe tudo. CNPJ dele, banco, como é que a gente paga, não paga, se é com cheque, se não é com cheque, se é depósito, se é boleto, tudo isso. Então, essa parte de cadastramento está bastante completinha. A gente cadastra banco. Não? A Gabi sabe mais do que eu. Tem banco cadastrado, tem categorias de contas, tá? Porque cada um tem uma categoria, às vezes, diferente um pouco. Tem tudo lá no cadastro. Então, o inicial é um pouquinho trabalhoso, mas depois flui. Cada pesquisador também é um número. Você vai ser sempre o número 37, até você sair do sistema, entendeu? Você nunca vai mudar. Quem é fulano? É tal. Depois a gente tem o lançamento de despesas. A gente tem o projeto pagador, tem a data de emissão da nota fiscal, tudo isso a gente vai vendo, o programa abre e a gente sabe qual é o projeto. É o 432, é do Vanderlei, e o beneficiário é fulano, está pagando tal nota, de tal, vai lançando tudo ali e ele fecha. Aí, quando você abre uma conta corrente do pesquisador, está lá tudo. No dia tal, pagou a firma tal, tantos reais por um capital ou por um custeio. E aí, custeio, você sabe, tem diária, serviço, tudo que engloba. Em pagamentos, a gente tem com cheque ainda e com cartão agora, né, lamentavelmente. Porque é uma trabalheira, porque quando você vai pagar diária, é um inferno. Você tem que tirar até o limite de 5.000 por dia. Não é brincadeira. E você anda com aquele dinheiro vivo na mão, ou para subir o Banco do Brasil, que é embaixo, ou para subir e depositar, ou para ir para outro banco, o que é um perigo para todos nós, e a gente está meio que querendo que isso mude, porque não dá. Realmente é um perigo de assalto, né? Mas, enfim, quando é cheque ou cartão, a gente vai ao banco, todo santo dia alguém vai ao banco,
levar depósito, pagar boleto na máquina, com os cartões. A gente tem cofres, todo mundo deixa cartão com a gente e cheques assinados. Ninguém, pelo menos com a gente, porque é um universo muito pequeno, eles deixam tudo com a gente. Fica tudo em cofre, com segredo, como manda o figurino, né? Até agora foi tudo bem. Esperemos que continue. E a gente vai ao banco, efetua a operação com cartão, o que é bastante chato, e confecciona tudo quanto é recibo de área, de serviço, que não é firma, né? Pessoa física. E aí a gente tem que ter todos os dados da pessoa física e jogar no cadastro, né? Esse é o nome. Eu sou marceneiro. Então, João, CPF, moro em tal lugar, é marceneiro, porque pedem isso nos recibos. É uma coisinha chatinha, mas que a gente faz. Importação, a gente não faz. A gente tem 3 fundações que podem auxiliar a gente, que é a FUSB, que é a Fundação Universitária, tem a Fundação Charles Darwin, tem a COPTEC. Ou universidade, ou CNPq. Agora, com cartão, a gente faz direto tudo com o CNPq. E ele faz muito bem. Tranquilo, a gente prepara a proforma, preenche um formulário básico de submissão do processo, manda para lá pelo e-mail e tá pronto. Entendeu? Se não tiver nenhum problema, pouquinho depois você recebe. A universidade é um pouquinho mais lenta, só um pouquinho. Porque, para eu te dar um papel, eu não posso dar para você, eu tenho que fazer uma folha de informação. Então, para uma coisa simples, às vezes, com um processo dessa altura. Porque de uma mesa para outra, você tem que fazer uma folha de informação. Mas funciona muito bem, supre todas as nossas necessidades. Mas nós somos muito pequenos, eu continuo enfatizando. Nós não somos uma coisa da universidade, nós somos só na biofísica. Bioquímica é outra coisa, cada instituto está começando a fazer o que nós já fizemos há algum tempo. Nós estamos crescendo um pouco, mas não mais do que a gente gostaria, mas está indo. Depois, a gente tem a parte de análise da prestação de contas. Quer dizer, todo o documento está aqui, tem todos os carimbos, aquela chatura que você conhece. Cola, papel, né? Você tem que colar tudo, tem que ser no papel A4, não pode ser no papel maior nem menor. É uma coisinha de origami. A gente prepara toda essa papelada, leva para o professor assinar, quando é o caso. No CNPq não precisa mais, tá? É só jogar online, fazer o upload e está pronto. Eles não pedem mais do que isso, a não ser serviço de pessoa física que o professor tem que assinar lá naquela padrão do CNPq, né, de recibo. E submete, manda para lá. Enquanto isso, você pode olhar na sua conta corrente qualquer coisa que você queira do seu projeto. Entendeu? Você tem uma senha que é só sua, então você entra na sua conta corrente. Seja ela da FAPERJ, seja ela do CNPq ou da CAPES. A CAPES é um pouco diferente, porque a CAPES a gente tem PNPD, PROEX, o que mais? PPSUS, tem vários tipos de CAPES. As CAPES PROEX são as 2 da pós. A gente tem 4 pós-graduações. 2, biofísica e fisiologia, são nível 7. As outras 2 são profissionais. Então, não tem dinheiro, que é para técnico. É para formação de técnico. Então, nunca vai ter dinheiro. Então, ela depende um pouco da boa vontade das outras 2 maiores para ter um pouco de dinheiro, né? Quando tem que viajar a Brasília, a gente tem que se virar para mandar os coordenadores. Eu não sei porque que a CAPES institui uma coisa, mas não dá o dinheiro. Mas um dia vai chegar lá, né? Mas elas nunca têm um número, entendeu? Então, ela nunca vai ter nem um pinguinho de dinheiro. Ela só vai ter aluno, trabalho e ponto, né? Sobre as dificuldades de implantação do sistema, nós enfrentamos uma única que foi mais do costume de funcionários dos usuários, né? Tanto internos, que eram os funcionários, os estagiários, quanto o público externo, que a gente fala que são os pesquisadores. Só foi uma questão de costume de usar um sistema informatizado.
Então, até hoje, alguns pesquisadores ainda preferem passar e-mail para a gente, esperar o nosso retorno para informar saldo, vigência de projeto, enquanto que, se eles tivessem acesso a uma senha, a senha que o próprio programa fornece, eles poderiam, em qualquer momento, de qualquer lugar, fazer a consulta. Seria muito mais simples. Até para saber se uma determinada nota foi paga, não foi paga, o valor, tudo isso eles conseguem consultar no sistema. Mas, no início do programa, assim que ele foi implantado, a gente teve essa dificuldade aí. Agora está melhorando, eles estão aceitando mais, né, a ideia. Mas, com relação às melhorias, o sistema trouxe grande benefício, e foi o que pesou mais. Não dá para enxergar ali, mas o sistema emite alertas de encerramento para a gente, por enquanto. A gente quer agora lançar para os professores, para eles receberem por e-mail esses alertas. Quando tiver faltando 30 ou 60 dias, isso é definido por nós, né, os funcionários do setor, ou se tiver um valor muito alto para gastar, com uma vigência muito curta, um prazo curto para gastar, então eles receberiam um e-mail. Os funcionários eles conseguem visualizar isso assim que entram para ver quanto que falta, os valores que faltam gastar de cada projeto, os que estão com um montante maior ou com um tempo menor para gastar, o projeto fica sinalizado, fica destacado, né? Outra melhoria foi a celeridade na extração de dados. Antigamente, eles usavam planilha Excel, então, Excel tem 1000 ferramentas, só que o programa fica mais fácil de visualizar. Então, se um credor ligar para lá, para o setor, e quiser saber se a nota foi de fato paga ou não, porque eles não identificaram um depósito ou pagamento de boleto, a gente, através de número de nota, a gente consegue identificar, através só do valor, a gente consegue identificar. Às vezes, vem um aluno ou o próprio pesquisador pedindo cópia de uma nota fiscal, porque o equipamento que chegou há uma semana apresentou defeito. Então, a gente, pela descrição do equipamento, a gente consegue identificar, pela data de pagamento, a gente consegue identificar. Então, essa foi uma das melhorias também. A gente consegue cadastrar todos os professores, os credores e os projetos, então, fica mais fácil de você visualizar, do Instituto saber o que está sendo administrado no setor. E o controle de saldo e empenho de despesas, porque, como vocês sabem, às vezes vocês têm um saldo ali disponível e se programam para gastar aquele determinado valor. E vocês precisam de ajuda, já foi dito aqui. Então, às vezes, tem 3 alunos, né, pós-docs dando suporte a vocês, está todo mundo, ao mesmo tempo, gastando o mesmo valor. Isso, no final, com certeza vai dar um problema de faltar dinheiro na conta, porque vai chegar 1000 notas para gastar os 10.000 que restavam, coisas do tipo. Então, a gente consegue empenhar, a gente consegue lançar ali, que pretende comprar um determinado material, equipamento custando tanto, a gente consegue empenhar e fica ali definido, pelo menos, que tem aquele dinheiro para sair, né? Então, no início foi difícil, mas ainda bem que as melhorias pesaram muito mais que as dificuldades. E vocês vão enfrentar isso também, isso aqui é questão só de ir se adaptando, né? Eu acho que quem utiliza o nosso serviço somos os pesquisadores, claro, e os alunos de pós-graduação, que deixam bolsas e coisas assim lá para a gente. Nós, né, funcionários estagiários, nós somos 6 no total. Em segurança, cada um, quer dizer, o pesquisador, como eu já disse, ele é um número, é uma senha, que é só dele, só ele tem acesso àquilo ali, nem mais ninguém. Nós somos autorizadas a lidar com o CNPq, como representante autorizado na tela do CNPq online. Nós, o pesquisador, não faz nada lá, só nós. Mas também temos uma senha, uma autorização dada por ele, é pelo nosso CPF, é um negócio bastante seguro, a gente acha, pelo menos até agora. A identificação é de cada projeto, credor e professor, como eu já disse, recebe um número e é só dele. Depois a gente tem os lançamentos de débito, transferência, recebe um sequencial. Então, eu transferi um dinheiro do Roberto para você dentro do mesmo projeto. Ele emprestou dinheiro para você, eu transfiro, e tem um número.
a transferência para Karen foi a 113. Quanto foi, que dia foi, para que foi, se é consumo, se é capital. É bem fechadinha a coisa, entendeu? Mas, como eu já disse, foi feito como nós queríamos. Entende? E não uma coisa empacotada. Exatamente com as nossas necessidades. E eu acho que até agora tem funcionado muito bem. A gente tem 2 INCTs. Um já fechou, que era da Amazônia. E ainda tem um vigorando, que é o INCT da Antártica, que é enorme, são 15 milhões. Tem 4 milhões e alguma coisa na FAPERJ e o resto é no CNPq. E tem gente do Oiapoque ao Chuí. E toda essa gente também é uma conta corrente para cada um, com o que comprou, quanto custou, quando comprou, a mesma coisinha, tá? E, como eu falei, a gente compra ou importa ou compra aqui e tem como mandar, porque a gente optou pelo termo comodato. Então, o próprio CNPq, que importa, já entrega onde tem que entregar. Entendeu? Já entrega lá no Rio Grande do Sul, ou já entrega, sei lá, onde for. E não vem para a gente para tombar nada disso. É do CNPq. Tem razões realmente históricas, por causa da Fiocruz. Quando Rocha Lagoa foi diretor, era um desastre. Ele trancou o laboratório do Oswaldo Cruz, ficou com tudo, foi um horror. E aí o CNPq optou por o equipamento pertence ao pesquisador enquanto ele tiver na posse dele. Quer dizer, pertence não, é a responsabilidade dele, pertence ao CNPq. E a gente ficou assim. FAPERJ, a gente traz, importa ou compra no país, tomba e depois transfere para o pesquisador. Tá? E eu acho que, em tese, é isso que a gente faz. Agora, tem as miudezas, né, do dia a dia, que não tem nem como especificar muito para vocês, mas são características que vão surgindo e que a gente vai atendendo o pesquisador como pode. Acho que é isso. Espero que vocês consigam. Eu sou cria da casa, né? Tem meus ex-professores, ex-colegas de curso, tem até ex-caloura, que agora é professora. E é um prazer estar aqui, agora fora da bancada, e tentando trazer um pouquinho da experiência que a gente tem tido lá no IDOR. Eu montei um iniciozinho para falar um pouquinho do IDOR, né? Até o nosso companheiro de Ribeirão Preto falou assim, IDOR, o que é, né? E porque a gente é uma instituição recente ainda, uma instituição nova, né? Então, o IDOR foi fundado em 2009, 2010, é um instituto sem fins lucrativos que tem por objetivo promover o avanço científico e tecnológico na área de saúde, tendo como sua mantenedora a rede DOR de hospitais. Então, similar ao que é o Einstein, por exemplo, né, que você tem uma rede de hospitais e tem uma parte de pesquisa também. Então, o Instituto DOR é um instituto de pesquisa, sediado aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, que é mantido pela rede DOR de hospitais, de DOR São Luís. Essa aqui é a fachada do prédio, e em 2014, esse aqui é o outro lado, dá para outra rua, né, os prédios são conjugados, foi o prédio que foi construído com área de laboratório propriamente dito, né, com a vinda do professor Steven Gen, que é professor da UFRJ, através de uma cooperação acadêmica entre o IDOR e a UFRJ, o laboratório migrou para esse prédio, foi construído com essa finalidade, né, continuamos sendo um laboratório da UFRJ, mas em cooperação com o Instituto DOR. Então, aqui, apenas para conhecer um pouquinho melhor a instituição, tem como missão promover a pesquisa clínica e translacional e a formação profissional de excelência, e com objetivos conduzir pesquisa científica de nível internacional, estabelecer linhas inovadoras de pesquisa clínica e translacional, produzir inovação tecnológica em serviços da área biomédica, promover formação de pesquisadores e de profissionais de excelência na área de saúde e divulgar informação científica de alta qualidade para o público leigo e especializado.
Essas são as áreas de pesquisa que compõem o IDOR atualmente. A área de medicina interna, medicina intensiva, pediatria, neurociências, que é o qual eu estou vinculado diretamente, e oncologia. Hoje eu tenho a função de assistente de pesquisa lá no Instituto, trabalho tanto com o setor de neurociências quanto de medicina interna. O IDOR, hoje em dia, tem 17 pesquisadores principais, ou seja, diretamente vinculados ao Instituto, 9 pesquisadores associados, temos 11 pós-doutores, 25 doutorandos, 12 mestrandos, 5 bolsistas de iniciação científica e 4 bolsistas CCT, né, que é o treinamento de capacitação técnica. Dá um total aí de 83 pessoas. O Instituto, embora muito jovem, né, começou entre 2009 e 2010, ele tem tido uma crescente no número de publicações e, acompanhando nisso o número de citações, né, procurando fazer publicações, não somente o número de publicações, mas que elas sejam relevantes para a comunidade científica. E aqui eu fiz uma comparação com instituições similares a nós, né, que é o Einstein e o Hospital Sírio-Libanês. Vê que a diferença de idade é um pouquinho considerável, né? O Einstein tem 42 anos, o Sírio 37, o IDOR apenas 6, e a gente não está tão diferente, pelo menos com relação ao Sírio, em número de publicações aqui entre 2014 e 2015. O Einstein tem um número bem maior, mas quando a gente compara o número de citações e o índice de citações, que, ou seja, é dividindo o número de citações que você teve pelo número de publicações no mesmo período. O nosso número é similar ao do Sírio, né, e acima do Einstein. Então, novamente enfatizando essa questão de produzir pesquisa de excelência. E quando você compara o número de publicações por número de pesquisadores presentes no Instituto, aqui em 2014 eram 71 pessoas, o nosso índice é superior ao dos dois. O IDOR procura sempre estabelecer colaborações não só no país, mas também internacionais. Tem uma colaboração com 34 países atualmente. E tem se tornado cada vez mais atraente para pesquisadores, estudantes de outros países que ou vêm passar uma temporada conosco, ou muitas vezes se vincular aos programas de pós-graduação, ou como pós-doutorado. No laboratório, especificamente, coordenado pelo Stevens, a gente tem gente da Alemanha, da Argentina, já tivemos do Canadá, dos Estados Unidos, da Eslovênia, do México, Polônia e Sérvia, e o Quênia também. Quase todos eles vinculados ao nosso laboratório. Essa é a estrutura do IDOR atualmente. Como instituto novo, mas já tem sofrido mudanças nesse período, já está ocorrendo uma reestruturação, né, desse modelo. Hoje é composto por um diretor-presidente, uma diretoria científica e, abaixo dessas diretorias, tem uma série de coordenações, né, de pesquisa, ensino, pós-graduação, que atualmente as pós-graduações do IDOR são lato sensu, mas já estão se criando pós-graduações estricto sensu. Mas dentro de toda essa estrutura, há algumas funções que são essenciais para que o pesquisador realmente possa executar a sua função. Então, entre elas, tem a parte de secretaria, que pode ser coisa boba, mas o pesquisador tendo que fazer o trabalho também de secretaria, toma muito tempo dele. Operação e finanças, a qual a Flávia está vinculada, vai falar um pouco melhor da parte dela, porque aí eu sou incapaz de falar a respeito. E o de assistente de pesquisa, que é do qual eu faço parte. O assistente de pesquisa que vai dar a maior parte do suporte, não só administrativo, mas também científico ao pesquisador. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma função em gestão, nem nada, eu sou biólogo de formação. Aqui são fotos do laboratório quando foi inaugurado, né, então por isso está tudo vazio, assim, em termos de equipamentos, mas hoje em dia são 300 metros quadrados, divididos em 3 pisos. O Stevens é o coordenador desse espaço, que ele não é exclusivo dos alunos coordenados por ele, né, mas de todo o IDOR e dos colaboradores do IDOR.
E quais que, na verdade, são normalmente as demandas do pesquisador? A gente elencou algumas, né? Então, por exemplo, a busca de editais, que já foi citada aqui, e a leitura do edital, né? Porque você pode buscar, tem um edital de grandes equipamentos, ótimo, vou participar. Mas o que precisa para participar desse edital? E aí a FAPERJ, costumeiramente, faz editais que você precisa de 8 instituições diferentes participando, né? E aí você tem que arrumar alguém que não necessariamente se encaixaria naquilo, mas eu preciso de 8. Né? E uma série de situações de minudências em cada um desses editais, que muitas vezes o pesquisador, se ele mesmo tiver que fazer isso, ele vai se perder e na hora ele vai ter lá uma surpresa. E sem falar das pegadinhas da FAPERJ, né? Por exemplo, se você entra no site FAPERJ e você tenta saber o que tem, que documentos, né? Na parte final aqui tem, ficou escuro, tem documentos. Que tipo de documento você tem que anexar ali? Se você vai ler o edital, fala assim, perguntam, você leu o manual? Leu o edital? Eu li o edital, não tem tudo lá. Né? No edital não diz que documentos eu preciso anexar ao final. Só que o sistema ele é tão engessado que eu não consigo andar por cada uma dessas abas sem preencher tudo. Então, aqui eu preciso informar a instituição, esses campos todos têm que ser preenchidos plenamente. Aí depois você vem aqui, área e setor, tem a parte do bolsista, aqui foi um caso seria uma bolsa de treinamento de TCT. Os dados do bolsista, então você tem que ter alguém, tem que botar o CISFAPERJ de algum aluno bolsista ali, para você conseguir seguir à frente. Oi. Eu chamo isso de Kinder. É uma caixinha de surpresa. Exatamente. Mas que você só vai descobrindo conforme você vai estudando. E aí, assim, isso você já está tomando desse nome. E aí tem uma parte que vai ser de dados gerais do projeto, em que você vai ter campos com um número de caracteres definidos e que também muito mal distribuídos, diga-se de passagem, porque você tem 9.000 caracteres para introdução e 9.000 para objetivos, que normalmente são algumas linhas. Então, às vezes, falta para a introdução e sobra para outros itens. E quando você tem um número grande de pesquisadores envolvidos no mesmo projeto, o que acontece? Né? Fala assim, Marcelo, escreve um pedaço sobre a sua parte, Cara, escreve um pedaço sobre a sua parte do projeto, Roberto. E aí, quando chega para mim, por exemplo, preciso de 9, eu tenho 35.000 caracteres, porque somando a parte de cada um. Né? Se o pesquisador... E não está no edital. Não está no edital, Isso, essa informação do número de caracteres não está no edital. Ela só está lá no finalzinho, e aí você, para conseguir, inclusive, chegar na parte de quais documentos eu preciso, eu tenho que preencher uma letrinha em cada campo desse, um azinho que seja, para conseguir seguir à frente e olhar, são esses documentos. Então, o sistema em si já não ajuda. E se o pesquisador também receber esse apanhado de documentos, de introduções, de objetivos, de metas de cada pesquisador, e ele, por si só, tem que adequar o número de caracteres que a FAPERJ limita, é um tempo enorme que ele vai gastar. Então, isso também não dá para ser feito por qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento científico para conseguir avaliar o que eu posso cortar, o que eu posso alterar desse parágrafo, o que eu posso eliminar sem modificar o sentido do texto, sem tirar uma informação que seja extremamente importante para que aquele projeto seja bem avaliado. O cortador de caracteres sou eu, por exemplo. Então, as pegadinhas da FAPERJ têm inúmeras. O pesquisador precisa se preocupar com os deadlines, os prazos de diferentes projetos. Quanto mais projeto tem, mais prazos diferentes tem, cada projeto tem a sua peculiaridade com relação à prestação de contas. Hoje em dia, há projetos que a prestação de contas é presencial, então o pesquisador tem que ir na instituição, ou vai a Brasília, quando o projeto do CNPq, ou vai à FAPERJ, foi um caso do PPSUS, recentemente tivemos que fazer, e tem que apresentar o que ele fez até o momento, para uma comissão ad hoc. Tem que fazer o contato com os pesquisadores parceiros. E aí você precisa também captar a assinatura de cada um. E é um pesquisador lá do Rio Grande do Norte, um pesquisador da USP, e cada um que você vai tendo que pegar essas assinaturas, coletar assinatura digital, o pesquisador nem sempre fica confortável com isso,
e você precisa ficar fazendo contato com cada um, muitas vezes está viajando, está ocupado, é algo que toma tempo. Tem que ter a carta de anuência da instituição. Nós hoje, como estamos fora da UFRJ fisicamente, mas a gente precisa da anuência do diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, né? Ou tem que ir a Flavinha lá pegar a assinatura, ou liga para a secretária do diretor e falar assim, olha, tenta conseguir a assinatura para mim e me manda. Se o pesquisador tiver que fazer tudo isso, complica. A demora na resposta dos órgãos de fomento, né, a gente estava conversando sobre isso agora no coffee break. Burocracia nas importações e demandas que não são previstas inicialmente. É um projeto, às vezes, que leva 3 anos, muda-se o equipamento que eu quero pedir, você tem que pedir remanejamento, objetivos acabam se modificando porque a história inicial do projeto você viu que não se confirmou, então, e outras demandas vão surgindo. Um equipamento quebra, agora eu preciso fazer um remanejamento porque sem esse equipamento eu não faço. E aí, se você não tem uma equipe que auxilie com isso, realmente o pesquisador fica... Isso sem falar nas coisas, como o próprio Roberto citou, né? Fila de banco, coisa e tal. E alguns dos problemas que decorrem disso, né, dessas demandas não atendidas ou que o pesquisador fica correndo tentando atender. Primeiro que eles se candidatam a um número menor de editais. Assim, eu já não consigo dar conta de administrar o que eu tenho, eu não quero me envolver com esse. Né? Às vezes tem um professor novo no departamento e fala, pô, fulano, me ajuda nessa, né? Preciso do teu nome junto aqui fora, eu não consigo mais dar conta. Ou entra na furada. Ocorre atraso na prestação de contas e na entrega dos relatórios científicos, perde-se prazos, e aí ou devolve-se dinheiro, né, que normalmente não é a primeira, segunda, terceira, nunca quer se considerar essa opção, ou a gente gasta mal. Né? Preciso gastar esse dinheiro, não consigo comprar o que eu queria exatamente, porque não vou conseguir... Exatamente. Então, você acaba comprando uma outra coisa que não necessariamente vai ser útil naquele momento. E se publica menos. Né? Porque se tudo isso atrasa, se eu encontro problemas, entraves em cada uma dessas partes, eu acabo publicando menos. E se o pesquisador tem menos tempo para pensar em ciência, né, ele tem menos tempo para pensar em novos projetos e tem menos tempo para escrever os próprios artigos. Aí, muitas vezes, o resultado fica engavetado, aguardando um momento das férias dele para escrever o projeto, o artigo. Então, aqui eu enumerei 4 pessoas que, na verdade, fazem esse apoio, principalmente ao laboratório. Tá? O Instituto DOR, ele tem alguns assistentes de pesquisa para cada uma daquelas áreas que eu enumerei anteriormente, mas a demanda maior ainda é do laboratório. Né? O Instituto ele não tinha muito uma cultura de pedir fomento externo. E isso é uma coisa que começou de uns poucos anos para cá. Até por ser burocrático. Até pela questão da burocracia e não saber muito bem como agir nesse sentido. Então, a nossa ida para o Instituto, a chegada da Flávia, né, que possibilitou com que isso pudesse acontecer melhor, com mais frequência. Então, a gente tem a Flávia, que é analista de negócios, e que tem formação em gestão pública, então, assim, que já dá uma segurança muito grande para a gente, né, nos procedimentos que ela está executando. A gente já trabalhou com outras pessoas antes que era aquela coisa assim, na boa vontade, né, mas isso é importantíssimo. E aqui temos 3 biólogos. O Igor, ele tem experiência na indústria, embora ainda jovem, mas tem experiência na indústria, tem formação... tem formação em gestão, e ele é o nosso Lab Manager. Então, da mesma forma que as situações de prestação de contas e tudo mais, de escrever o projeto, fazer o relatório científico, você precisa manter a estrutura funcionando. Né? E a gente está num local que isso funciona melhor, por ser um instituto privado. Né? Muitas vezes, na universidade, você tem lá o funcionário que deveria executar aquela função, mas você tem que pagar por fora para ele fazer o conserto do que seria a função dele fazer. Mas a gente precisa de alguém que olhe essa estrutura e mantenha ela funcionando o tempo todo. Então, qualquer problema que a gente fala, Igor, ele é um síndico, o nosso síndico. E não só nesse sentido, mas de
qualquer sistema, qualquer novo procedimento que tem que ser implementado, ele é a pessoa que vai fazer isso, né? Ele é o cara mais chato do laboratório, e nesse sentido ele tem que ser chato, né? Porque de ficar cobrando as pessoas, porque o laboratório ele tem buscado certificações junto ao CTNB, junto à Anvisa, e para que isso aconteça, você precisa seguir uma série de normas que são bem rígidas. Então, e ele tem um trabalho muito grande, porque você pegar acadêmicos acostumados à estrutura e ao funcionamento da universidade pública e trazer para essa mentalidade é muito difícil, né? Então, muitas vezes ele se sente assim, rodeado de amadores que acham que as coisas funcionam de um jeitinho, e ele falou, não é assim, né? Então, ele que puxa a gente pelo cabresto. O Ismael, ele também é técnico, tem formação técnica e é biólogo também. Ele é técnico da UFRJ, né, alocado no nosso laboratório, mas que auxilia muito também nessa parte administrativa. O Ismael é responsável por fazer todas as compras do laboratório. Então, a Flávia faz os pagamentos, toda a conversa com o fornecedor pós-compra é com ela, mas da mesma forma que a Bruna levantou que você não pode fazer a compra de um reagente sem conhecimento técnico, né? O aluno de pós-graduação ou pós-doc é responsável por fazer as cotações, o Ismael faz a compra e ela faz o pagamento, né? Então, cada um no seu quadrado. E executa funções como técnico no laboratório. E eu que fico na parte de gestão do projeto em si, né? Seria tanto escrever o projeto que vai ser submetido, em adequar ele às normas do edital, submetê-lo, reunir todos os documentos que sejam necessários, fazer o acompanhamento junto aos Stevens de que os objetivos do projeto estejam sendo cumpridos, que quando você começa a ter muitos projetos num laboratório funcionando, você muitas vezes vai fazendo os experimentos, mas se perde e fala assim, tem um objetivo tal que a gente tem que cumprir no projeto da FAPERJ que a gente não está fazendo. Então, a gente precisa estar atento a isso, e o pesquisador com N projetos na cabeça não lembra. E faço também os relatórios técnicos científicos, né? Então, toda a parte de prestação de contas vai para a Flávia, assim, de dinheiro, eu quero distância, e eu fico com toda a parte científica do projeto, que converso... De juntar os pedacinhos, que eu reunindo os resultados do grupo do laboratório e criando uma história em cima disso, né? E que tipo de estratégias que a gente utiliza para que essa estrutura funcione, né? Primeiro é ter reuniões que são semanais, religiosamente semanais. Se o Stevens tem algum problema num dia que é da nossa reunião, essa reunião é remarcada para um outro horário da mesma semana, feito via Skype, enfim. E a gente está trabalhando, na verdade, para que essas reuniões cada vez menos dependam dele. Então, a ideia, por exemplo, que eu coordene muito dessas reuniões e depois, num outro momento, converse com ele o que foi decidido. Ele não tem que participar do processo em si da resolução do problema. São feitas divisões de tarefas de acordo com o que cada um trabalha, com a expertise de cada um, e que a gente tem uma ata que é compartilhada e é dinâmica, né? Ela está sempre disponível no Google Drive, ela é feita online, está compartilhada com quem faz parte da reunião, e que a gente vai atualizando ela, se tem itens lá referentes a mim, e eu executei a função, eu já posso atualizar antes da próxima reunião, para que a gente já chegue e fale, está resolvido. Então, passa o próximo ponto e tentar dinamizar a reunião também, que ela não seja tão longa. E a gente usa uma série de ferramentas, né? A gente estava conversando com a Maria Helena, o sistema deles lá da biofísica é sensacional, né, para várias coisas. A gente não tem isso. O que a gente procura utilizar ferramentas que estejam disponíveis e que, em geral, são gratuitas, que é o Google Drive, o Google Agenda, um programinha que eu vou falar para vocês que é o Quartz, e o Trello, que está ainda em implementação, e a plataforma Financiar. A plataforma Financiar não é propriamente gratuita. Ela foi criada pela Fundação Arthur Bernardes, a FUNARB, e a Fundação de Apoio da Universidade Federal de Viçosa, e depois teve a participação da UFMG nesse processo. O sistema foi sendo cada vez mais aperfeiçoado, e o que ele faz, na verdade, é procurar listar, né, editais que existam.
lista editais que existem tanto de empresas privadas quanto os editais públicos, e hoje em dia ele funciona como uma assinatura institucional. Eu procurei, eu vi que no Rio, a única universidade que possui acesso ao sistema é o UFRJ. Então, a UF, a UERJ, as outras universidades públicas do nosso estado, infelizmente ainda não têm acesso. Aí eu acho que é algo que possa ser solicitado, né? É uma assinatura institucional. Ou, num primeiro momento, pedir ao coleguinha da outra universidade que encaminhe um e-mail, né? Porque você recebe um e-mail com os editais que estão disponíveis naquele momento, naquele período. Bom, a gente usa o Google Drive todo o tempo, na verdade, né? Colocando tudo que tudo que a gente utiliza em pastinhas e compartilhado com quem é de direito naquela questão. Então, quem é do staff vai ter acesso a uma determinada parte de materiais. Por exemplo, mensalmente a gente tem uma reunião de dados, todas as apresentações é feito o upload para lá e fica disponível para que a gente possa ter acesso mais rápido ao material. A gente usa o Google Agenda diariamente no laboratório para tudo, na verdade. Cada uma dessas caixinhas aqui, por exemplo, ou é um fluxo laminar, ou é um equipamento de microscopia, em que as pessoas se agendam e você tem online o sistema lá funcionando. Como a gente está num prédio de 3 andares, né, dificulta você ficar vendo a agenda de cada coisa se tiver que ir no lugar. O nosso tipo de pesquisa, a gente passa muitas horas na sala de cultura. Tem gente que entra de manhã, eu vou ver no final da tarde, que ficou na sala de cultura. São procedimentos longos. Então, tem um tabletzinho lá na sala de cultura, onde as pessoas ficam se agendando e modificando os horários, e reuniões que sejam também de todo mundo, né? O Quartz, que eu vou me deter um pouquinho mais de tempo nele, ele é um software também que é gratuito e ajuda no gerenciamento do laboratório, né? Ele permite que você, como a gente trabalha com um fluxo muito grande de descartáveis e de reagentes, para a gente é essencial. Então, por exemplo, ele tem um campo de inventário, onde eu posso fazer toda a requisição de compras, onde eu posso fazer upload de documentos, né? A gente tem alguns protocolos operacionais padrão que ficam disponíveis, e dá para fazer também parte de agenda. Toda a agenda que a gente usa, inclusive, no Google Agenda, poderia ser usada no Quartz. Como já estava implementado no Google, a gente optou por permanecer lá. Cada usuário do laboratório tem acesso, com restrição de funções, né, para cada um. Aqui, por exemplo, são alguns itens que estão no nosso inventário. Então, tem o nome, o tipo de reagente que quem é a pessoa responsável por ele, porque cada um tem um web job no laboratório, onde é que está localizado, né, ou até uma sublocalização, por exemplo, está no freezer 1, está na gaveta 1, né, cada coisa tem o seu local. E quem é o fornecedor. Outras opções podem ser colocadas aqui ou retiradas de acordo com a sua necessidade. E você pode consultar se você tem alguma coisa. Tem um reagente tal no laboratório? Eu posso olhar aqui se tem ou não tem, qual a quantidade, onde é que está localizado. Aqui na parte de requisição, o indivíduo, então, como eu falei, o pós-doc que faz lá, o aluno de pós-graduação faz o pedido de cotação à empresa, porque ele vai saber exatamente qual é o reagente. Então, por exemplo, o B27 é um suplemento que ele tem com vitamina A, sem vitamina A, tem uma série de especificidades. Então, tem que ser quem conheça. E ele vai colocar aqui, o Ismael, que é a pessoa que vai fazer as compras, né, ele coloca aqui, tem todas as informações. O pós-doc chega lá, diz quem é o fornecedor, qual é o catálogo, qual é a quantidade, qual é o preço unitário, qual é o preço total e tudo mais. E o Ismael ou a Flávia vão dizer lá qual é o projeto de onde vai sair o dinheiro para comprar aquele reagente. Então, tem ali, você cadastra no seu sistema. Desculpa, vou terminar. Cadastra no sistema e aí você consegue fazer tudo e a pessoa recebe e-mails com atualização, se já foi pedido, se vai ter algum tipo de atraso, quando chegou e tudo mais. O Trello está ainda em implementação, que é para tentar simplesmente... É um workflow, exatamente, né? O que você precisa fazer, o que está fazendo, o que já foi feito. Quando você tem muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo, ajuda a organizar o trabalho e você não chegar na reunião e falar assim, esqueci disso, né?
E aí a Flávia vai encerrar agora no último slide. A minha parte é bem rápida, até porque a maioria das pessoas já falaram, né? Eu faço mesmo a parte da parte financeira, então eu auxilio o pesquisador, na maioria das vezes, até no orçamento do projeto, até no recebimento do termo de outorga e a divisão, que nem a Malé falou, quem pediu, o que pediu e na hora que pediu. Só que no meio do caminho existem os problemas que a gente tem que pedir aos órgãos de fomento, um remanejamentozinho, acertar. E aí eu faço essa parte do acompanhamento todo para o pesquisador. E eu faço parte, né, até a prestação de contas e relatório técnico final, acompanhar prazos e tudo. Mas o mais legal é que, assim, que o Daniel falou, é que nós somos uma equipe que a gente não faz só a parte da prestação de contas, a gente não auxilia o pesquisador só naquela parte do financeiro em si. Então, o nosso escritório acaba auxiliando o pesquisador e podendo aumentar a quantidade de pesquisadores, aumentar a quantidade de publicações para aquela instituição, aumentar a capacidade do pesquisador de ficar na pesquisa mesmo e não na parte burocrática e administrativa dos projetos. É isso.